Estaremos dando início ao culto. Um aviso muito importante: quinta-feira terá realizado o nosso culto de ação de graça. É um culto que nós realizamos todo ano, na última quarta-feira de novembro. E esse culto é no intuito de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. O que eu faço para esse culto? Os que já são da igreja, já têm costume, os que estão chegando vão aprender. No culto de ação de graça, nós trazemos de casa algo para pôr à mesa com gratidão. O que eu trago? Pão, verdura, legumes, fruta, flores, aquilo que você quiser trazer para pôr na mesa em gratidão. Hortaliças, tempero, a gente faz aquela mesa bem bonita e ao lado nós fazemos uma mesa onde a família pode trazer um prato. E esse ano eu coloquei lá um suco para que depois do culto a gente possa participar juntos. E tudo aquilo que tiver na mesa da gratidão, nós levamos embora. Você trouxe a abobrinha, leva a uva. Você trouxe a uva, leva o alface, ou a couve, ou o repolho. Aquilo que tiver na mesa nós dividimos entre nós e levamos embora. É uma forma de nós agradecermos a Deus e compartilharmos um com os outros nossa ação de graça em louvor ao Senhor. A igreja entendeu? Quinta-feira, às 20 horas, não, às 19h30, será o nosso culto de ação de graça. Teremos sábado, encontro do jovem, às 18 horas, saída às 18 para Campinas. Os jovens estarão se encontrando aqui na igreja e estarão indo para Campinas. No domingo, culto de celebração às 19 horas. Na terça, não teremos culto na igreja. Teremos os dias 7/12 na Chácara Felício Cresce, às 9h30 da manhã, nossa confraternização de final de ano. R$40 por pessoas. Dar o seu nome para a Elisângela, confirmar, né? Caso você não possa pagar R$40, a senhora disse assim que você pode conversar com a Elisângela e levar a carne, aquilo que você sabe que você vai consumir, chega para ela e diz: irmã, eu posso levar tal coisa. Então, mas não deixe de dar seu nome para a Elisângela. Vai, irmã Elisângela? A Elisângela é responsável por fazer aquelas comidas maravilhosas, né? Então, dê o seu nome para ela, não deixe de participar, tá bom? Não esqueça, quinta-feira, culto de ação de graça. Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos colocar em pé. Aleluia. Querido, abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 145. Nós vamos estar lendo os 3 primeiros versículos. Amém? Amém. Diz assim: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza não tem limites. E hoje nós estamos aqui para engrandecer a esse Deus que tem sido tão bom conosco, né? Feche seus olhos, querido, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Agradecer por este dia, por esta semana. Agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Porque o Senhor cuidou de nós, nos protegeu. O Senhor nos abençoou, nos livrou do mal. E aqui nós estamos hoje para te agradecer e engrandecer. Porque não há outro Deus como tu. Um Deus que nos ama acima do que nós somos, do que nós fazemos. Que nos aceita como nós estamos neste momento. Nós queremos te pedir que o Senhor lave a nossa alma, que o Senhor limpe o nosso coração neste momento, para que nós possamos estar aqui por inteiro, para que nós possamos te adorar com a mais pura e genuína
fé e genuíno amor. Que nós possamos abrir os nossos lábios, Senhor, e com todo o nosso coração cantar louvores a Ti somente. Só Tu és o nosso Deus, o grande Deus, o único Deus. Nós Te amamos. Amém. com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A sua fidelidade será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia,
nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta a mentira. Queridos, eu queria te dizer que o nosso Senhor, Ele anda constantemente ao nosso lado, estendendo seus braços sobre nós como nosso escudo. Não temas. Eu sei que muitas vezes nós temos tantos medos, tantas inseguranças, mas o Senhor, Ele garante que Ele está conosco em todo o tempo. Ele nos carrega no colo quando necessário. Ele enxuga as nossas lágrimas quando ninguém vê. E a palavra de Deus nos diz: não temas, porque Ele nos protegerá. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa base. O Senhor é tudo que nós precisamos. E quando a tempestade vier, se lembre que nós temos um porto seguro: Jesus. Vamos louvar o Senhor.
mesmo quando nós estamos com a nossa alma em meio à ansiedade, à dor, à tristeza, o Senhor garante que Ele vai estar lá. Confie no Senhor, pois a sua palavra diz que Ele não é homem para que luta. Creia, não existe nenhuma situação sequer que o Senhor vai nos deixar. Nós somos chamados a confiar, a descansar. Deus é o nosso refúgio, é a nossa segurança. Ele te ouve, querido, no seu secreto. Ele te vê quando ninguém te enxerga. Então, coloque aos seus pés tudo aquilo que hoje te preocupa. Coloque diante dele a sua ansiedade para coisas que irão acontecer durante a semana. Coloque diante dele algo que você luta para não fazer mais ou para conseguir. O Senhor, nesta noite, Ele diz todas as promessas que um dia eu prometi, eu irei cumprir. Mas para isso, nós também precisamos cumprir a nossa parte. Nos derramar diante dele, nos entregar a ele, nos dedicar a ele. Se nós estamos aqui é porque ele assim quis. Se nós estamos aqui é porque nós somos filhos de Deus. E nós somos escolhidos a dedo para que a promessa do Senhor se cumpra através de cada um de nós. Amém? Nunca se esqueça que o nosso Deus, Ele é Deus de promessas. Oh Senhor, olhe para nós esta noite. Tenha misericórdia em nossas vidas. Você pode dizer: sei que os teus olhos sempre atentos permanecem.
que nunca venhamos a desistir do Senhor, que possamos declarar a nossa fé, que possamos cumprir as Tuas promessas neste mundo, que através de nós a Tua palavra cresça, que o Senhor se torne conhecido, que possamos ser a Tua luz, que possamos refletir a Tua imagem, que por onde nós passarmos o Senhor também possa estar e possa tocar na vida de outras pessoas. Nos use como instrumento, Senhor, mesmo quando nós não achamos, Senhor Jesus, que nós não somos nada, que nós não merecemos. Encha-nos com a Tua presença, enche-nos com o Teu Espírito, Senhor, que o Senhor cresça e que nós possamos nos diminuir cada dia mais, para que o Teu Espírito Santo sobressaia. Abençoe essa igreja, abençoe essa comunidade, que nós possamos ser aquilo que o Senhor deseja todos os dias. Senhor, nos perdoe, porque muitas vezes nós não conseguimos, nós desistimos, nós falhamos, mas nessa noite nós queremos Te dizer: eis-me aqui, Jesus, nos use a minha vida, use a vida daqueles, Pai querido, que Te amam e Te buscam todos os dias, em nome de Jesus. Amém, querido. Aplauda o Senhor. Pode se sentar, querido. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo de número 29. Esse é o momento dos dízimos, também das ofertas. 1 Crônicas, capítulo de número 29. Nós estaremos lendo aí os 3 primeiros versículos. Amém? Todos encontraram? Diz assim: então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão, e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande. Pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas, e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego as minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Bom, esse texto aqui é um texto bastante conhecido nosso já. Nesse momento aqui, Davi, junto com o povo, eles estavam trazendo ofertas para que um grande templo fosse construído para Deus. E aqui 3 atitudes que eles tiveram, que a gente já falou até bastante sobre isso, mas 3 atitudes aqui que Davi e o povo teve, e que nós também podemos ter aí como exemplo, né? Podemos seguir esse exemplo. Primeiro, é que o texto aqui nos mostra que eles entregaram com a motivação correta. Davi, já num determinado momento da vida dele, teve essa vontade, esse desejo de construir algo para Deus. Ele morava num grande palácio, tudo lindo, maravilhoso, mas ele olhava e falava assim: e Deus? Deus não tem um lugar. A gente sabe que Deus mora no nosso coração, nós somos o templo, mas surge esse desejo no coração de Davi. Então começa bem já, né? Então a motivação já começou de uma maneira correta. Então Davi teve esse sonho e chega esse momento aqui. E ele fala que ele fez isso por amor. Então qual a nossa motivação quando a gente traz o dízimo e a oferta? Jamais deve ser uma motivação de fazer uma troca com Deus, de barganhar a Deus. Nunca, jamais. Sempre fazer por amor, sempre fazer de uma maneira voluntária, né? Como a gente sempre diz aqui, de livre e espontânea vontade, né? A gente traz aqui não é porque alguém coloca uma arma na nossa cabeça,
nos obriga, nos pressiona. Não, a gente faz isso com a motivação correta, né? Com uma atitude de amor a Deus. E por fim, não para agradar os homens, né? Mas para agradar o próprio Deus. Então a primeira atitude é essa: a motivação deve ser uma motivação correta. A gente não deve trazer como motivação errada. Depois, porque eles tiveram uma motivação correta, então eles entregaram o melhor. Se a gente for ler aqui, né, fala nos versículos seguintes que Davi entregou 105 toneladas de ouro, 245 toneladas de prata. É muita coisa. Bronze, madeira, ferro, né? Convocou o povo e todos trouxeram de uma maneira generosa. E o próprio Davi fala que da própria riqueza dele, né, não contente com tudo que já tinham trazido, ele também traz da própria riqueza dele. Davi era um homem extremamente rico e ele é extremamente generoso também, então ele oferta aquilo que ele tinha de melhor. Isso vale para nós também. Não podemos trazer qualquer coisa de qualquer maneira, como se fosse o resto ou a sobra. Sempre trazendo o melhor que a gente tem para Deus. E por fim, eu vejo aqui que eles entregaram para um propósito maior. Você percebe aqui que Davi, a preocupação de Davi não era só que um templo fosse construído. Na verdade, ele queria que aquele lá fosse um lugar de adoração a Deus. Fosse um lugar onde o povo, onde ele pudesse ter um encontro com Deus. E essa deve ser a nossa motivação também. Não trazer apenas para a manutenção do templo, para que a gente construa mais coisas, mas sempre pensando de uma maneira espiritual também. Sabendo que quando a gente traz para um propósito maior. Pessoas estarão aqui, o templo estará aberto, a palavra de Deus estará sendo anunciada. Esse é um propósito digno e que Deus se agrada disso. Então vamos orar e pedir para que Deus coloque essas atitudes no nosso coração também. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, e assim como Davi e o povo trouxeram a Deus com motivação certa, com motivação correta, nós queremos também, Senhor, trazer de livre e espontânea vontade, não por pressão ou por imposição, mas fazendo isso com entendimento, Deus, que nós nada somos e que tudo que temos, na verdade, Deus, vem de Ti. E as nossas ofertas, antes de mais nada, Senhor, vêm das Tuas mãos. E nós devolvemos a Ti, Pai. Que a gente possa trazer sempre o melhor, aquilo que a gente tem de mais precioso, de uma maneira sacrificial, e que seja para algo maravilhoso, Pai. Não apenas para aquilo que é visível, mas para aquilo que é invisível. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre essa igreja, sobre essa casa, sobre as nossas vidas. Que antes de mais nada, Senhor, nós sejamos o templo do Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, a vida financeira da igreja, de cada irmão que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Então, como eles fizeram aqui, com alegria, os irmãos podem trazer os dízimos e também as ofertas. Amém. Chamar aqui à frente as crianças, os jovens, professores. Obrigado, gente, pelas orações. Fomos ontem para Taboão da Serra, ministramos à noite, hoje de manhã, e foi tudo bem. Viagem aí, da volta, graças a Deus, foi um tempo precioso aí para nós. Estamos de volta, ainda meio confuso, né? Meio assim, confuso e confuso, mas está valendo. Corrido, mas é bom, né? Muito bom. Gente, vamos lá? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós colocamos diante do Senhor as crianças, os enraizados, os livres, a juventude, que o Senhor abençoe os nossos professores, esse tempo agora também de aula de ministração, que eles sejam grandemente edificados no temor do Senhor, entendendo a Tua palavra e desde cedo praticando a Tua palavra. Que a Tua graça esteja sobre todos eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Gente, enquanto eles vão, deixa eu só reforçar o recado do dia 7 de dezembro. É o nosso último culto numa chácara, nossa confraternização o dia todo. A gente sempre tem feito esse esforço para ter aí um tempo legal de comunhão, né, da gente estar junto, poder
nos assentar à mesa juntos. E então, se você não deu o nome para Elisângela, faça isso hoje. E nessa confraternização nós estamos abrindo essa possibilidade de, ao invés de você pagar R$40, você levar a tua carne, levar um refrigerante, porque a ideia é que todos participem, ok? Então, eu queria que você fizesse essa força, esse esforço aí, se organizasse, né? Quem precisa de carona, converse conosco, a gente pode tentar aí ver essa questão, mas é um dia muito legal. Quem conhece a Chácara Felício Cris sabe que é bacana ali, e nós queremos fazer essa para encerrar o ano. Lembrando também que nós vamos ter culto de passagem de ano. Então, se você ainda não sabe o que vai fazer no sentido de organizar, não conversou com a família ainda, faça isso. A nossa ideia é fazer como ano passado, ter o culto normalmente, e aqueles que quiserem ficar aqui, eu e a Ju e a Vitória estaremos aqui. Cada um vai trazer o seu prato de comida, quem vai comer, beber, a gente vai depois aqui, vamos para a cozinha, esquenta algumas coisas ali, e a gente vem para cá e participa junto. Então já estou avisando aí, já estamos terminando o ano, olha que coisa, né? Tá bom? Então é isso daí. Quero convidar o pastor Daniel. O pastor Daniel vai ministrar a palavra aos nossos corações hoje. E como sempre, tenho certeza que vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Vamos orar, gente, pela vida dele. Em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço pela vida do pastor Daniel, pela disposição em servir a tua igreja por meio da palavra. Tudo aquilo que o Senhor plantou no coração dele, que ele consiga nessa noite transmitir com graça, unção sobre nós, que ele seja a boca do Senhor para nós, e que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua palavra, entender a tua palavra e praticar a tua palavra, Deus. Seja conosco, seja com a vida dele também, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Abra uma Bíblia comigo em Romanos capítulo 12. Romanos 12, nós vamos ler o versículo 1 e 2 apenas, e aí eu peço que vocês mantenham a Bíblia aberta nesses dois versículos, nessa página aí, que nós vamos trabalhar somente nisso daí. Amém? Amém. Olha só, diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só até aqui. Essa carta que Paulo escreve aos Romanos, a gente vai perceber nesse exato ponto que Paulo começa dizendo assim: portanto, irmãos, portanto, significa que Paulo falou alguma coisa antes disso, e baseado naquilo que Paulo falou até ali, agora ele vai explanar uma outra situação. Então Paulo, para quem já leu, eu espero que a igreja já tenha lido a carta aos Romanos, uma das mais belas cartas. Para quem já leu, se fizer uma divisão, se olhar com atenção, vai perceber que do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vai falar sobre a obra do Senhor. Por exemplo, do 1 ao 3 fala sobre a condenação do pecador. Dos capítulos 3 a 5 fala sobre a justificação da fé. Capítulo 6 a 8 fala sobre a santificação. E do 9 ao 11 vai falar sobre a eleição e sobre a misericórdia. Então,
do 1 ao 11, Paulo está falando aquilo que Deus fez por nós, pecadores. Do 12 para frente ao 16, é uma virada de página, é uma nova mensagem, já falando com os cristãos. Portanto, irmãos, agora que vocês sabem que o Senhor tratou o pecador, agora que vocês sabem que foram justificados pela fé. Ou seja, o que é ser justificado pela fé? Olha, quando nós somos justificados, às vezes nós olhamos para a mensagem e vemos, porque foi justificado, justificado. Eu tive muita dificuldade com isso quando eu me converti. Ser justificado é voltar à condição de justo. Imagina o seguinte: uma pessoa vai lá, rouba um carro, cumpre pena porque roubou um carro, foi preso, cumpriu pena. Amém? Depois ele sai da prisão, mas ele vai estar ali o registro dele, de que se ele puxar os antecedentes criminais, de que ele cumpriu pena porque ele puxou um carro, roubou um carro. O justificado é aquele que volta à condição de justo. Quando o Senhor nos perdoa, Ele nos justifica, Ele nos leva novamente à condição de justo. Ou seja, não existe mais o que eu fiz. O mundo não se lembra do que eu fiz, mas para Deus não. Isso me torna na condição de justo, fui justificado. Nos versículos 6 a 8, fala sobre a santificação, a importância de sermos santificados, de lutarmos contra o pecado e vivemos essa santificação. E nos capítulos 9 e 11, fala: olha, igreja, agora preciso falar sobre a eleição, sobre a misericórdia. Portanto, agora que vocês sabem de tudo isso, portanto, eu quero falar com vocês, como igreja. Agora Paulo está falando com a igreja, com cada um de nós. O que Paulo vai falar? Agora ele fala da nossa conduta como cristãos. Como eu devo agir agora que eu fui justificado? Como eu devo agir agora que eu passei pelo processo, eu estou passando pela santificação? Como eu devo agir agora sabendo que eu sou eleito, que eu desfruto das misericórdias de Deus? E quando nós lemos esse capítulo 12, esse capítulo 12 pode ser dividido em 3 partes ainda. O versículo 1 e 2 é sobre esse tema, mostrando quem nós éramos e agora o que nós somos, é o nosso relacionamento com Deus. Do versículo 3 ao 8, fala sobre os dons, mas não são dons espirituais, mas dons ministeriais. Ou seja, Paulo fala sobre como você deve se comportar como igreja. Já pega um gancho. Um dos dons que existe nesse trecho é o dom de ofertar. Ninguém quer esse dom. Ninguém quer ter o dom da oferta. Mas é um dos dons que tem aqui. E o que Paulo continua falando do versículo 9 até o 21 é sobre como nós, como igreja, devemos nos comportar com as pessoas lá fora. Porque nós estamos no mundo, não pertencemos a esse mundo, mas nós vamos ter contato com as pessoas desse mundo. E como eu devo me comportar com aquele que não é cristão? Tudo isso é falado nesse capítulo. E aí Paulo diz assim: olha, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia, Paulo não está obrigando. Paulo vai fazer um pedido agora. Portanto, irmãos, agora que eu já falei tudo isso, eu vou te pedir algo, mas eu não estou te obrigando a fazer, eu estou pedindo pela misericórdia de Deus. Dá para entender? Pela misericórdia de Deus por nossas vidas. Ou seja, o que eu quero, o que Paulo quer que você faça, que eu faço, não é por obrigação, não é por imposição, não é por ameaça, mas é pelas misericórdias de Deus. Não é porque eu quero algo de Deus, mas porque Deus já me deu algo. Não é porque eu quero que Deus me faça rico, mas porque Deus já me deu toda a felicidade do mundo. Dá para entender? Pelas misericórdias de Deus, irmãos, Paulo está suplicando. Não é um sacrifício para conquistar Deus. Isso daqui, na verdade, é um sacrifício, porque nós somos conquistados por Deus. Eu fui conquistado por Deus, você foi conquistado por Deus, e agora nós temos que viver como uma igreja verdadeira e genuína.
Talvez o que Paulo queira dizer nas próximas palavras seja um pouco difícil, seja um pouco duro, mas é puro, é verdadeiro, é a essência do Evangelho. Qual é a minha conduta como cristão? Ou qual é a sua conduta como cristão? Como você tem vivido? Porque agora Paulo vai pedir, portanto, agora que você está lavado, restaurado, justificado, agora que você descobriu que você é eleito, agora que você descobriu, e quem não leu, leia o capítulo 8, o capítulo 8 é maravilhoso, leia o capítulo 8, vai ver que as coisas maravilhosas do amor de Deus por nós, descobrindo tudo isso. Portanto, agora você precisa mudar. Portanto, agora esse é o caminho. Portanto, agora ele diz assim: apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Mas, pastor, o que é apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável? Olha só, quando se fala de sacrifício na igreja contemporânea é algo muito complicado, porque a igreja contemporânea, ela começou, e não é uma opinião minha, é só você ler as cartas da igreja, tanto as bíblicas quanto as não canônicas que relatam. Leia São Clemente, leia as cartas dos pais, a geração que veio depois dos apóstolos. Leia, para você ver como eles viviam e como eles se dedicavam para a igreja, como eles amavam a doutrina, como eles se entregavam para viver por Cristo, como a vida deles era dada, o que significava para eles o sacrifício. E quando nós falamos de sacrifício hoje, nós não queremos, a igreja contemporânea não quer viver o sacrifício, ela vive baseada no hedonismo, que é a busca pelo prazer. Qual o prazer? O meu prazer. O culto não tem que ser agradável a Deus para a igreja de hoje, o culto tem que ser agradável para mim. Eu tenho que chegar no culto e eu tenho que me sentir bem. É isso que a igreja contemporânea, na sua maioria, pensa. Eu preciso chegar lá e eu tenho que me sentir bem. O pastor vai falar algo e tem que ser algo que me agrade e não que agrade a Deus. O louvor tem que ser algo que me faça chorar. O louvor não precisa ser cristocêntrico, não. Pode ser antropocêntrico, pode ser para mim. Porque quanto mais coisas para mim, melhor. É isso que a igreja contemporânea está buscando. E isso não tem nada a ver com entregar os nossos corpos como sacrifício vivo. Eu preciso entregar, fazer uma entrega. Ele faz uma uma ligação com o Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento ele fazia os sacrifícios para alcançar o favor de Deus, sacrificava para que Deus compreendesse aquilo que nós queríamos. Senhor, eu pequei, está aqui, estou oferecendo esse sacrifício. Tinha o sacrifício de sacrificar animais, tinha sacrifício de cereal, tinha diversos sacrifícios, tudo isso para alcançar o favor de Deus. E agora Paulo fala: olha, agora o sacrifício é o seu corpo, o sacrifício é o tempo todo. O sacrifício, ele é constante. Mas sabe qual é o problema? Nós não queremos sacrificar. Porque eu já vi, por exemplo, pessoas dizer assim: Deus não se agrada com sacrifício, Deus quer obediência. Quem já ouviu isso? Não, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Aí eles vão pegar esse versículo lá de 1 Samuel. Não, está aqui na Bíblia, olha, melhor é obedecer do que sacrificar. Então Deus não quer sacrifício. E aí, o que a igreja contemporânea, na sua maioria, faz? Distorce um versículo para encaixar na sua vida. Eu não vou mudar a minha vida para encaixar na Bíblia. Eu distorço a Bíblia e encaixo na minha vida, porque é muito mais cômodo para mim, é muito mais prático para mim. Conseguem entender? Então, porque Deus ele não quer, melhor é obedecer do que sacrificar. Então eu vou obedecer, não preciso sacrificar. E está totalmente errado. O que acontece em 1 Samuel estava sendo aguardado por Saul para oferecer um sacrifício depois de um período de batalha. E Saul tinha que esperar Samuel chegar, porque era Samuel que tinha que oferecer o sacrifício. Só que Saul queria aparecer para os homens dele, e os homens começaram a ir embora. E aí, naquele momento,
momento, Samuel entra em desespero, fala que se o povo for embora, como é que eu faço? Então, Saul desobedece e ele mesmo oferece sacrifício. Quando ele oferece o sacrifício, Samuel chega e fala: o que você está fazendo? Deus não quer isso. Ou seja, não é que Deus não queria o sacrifício, é que Deus não queria o sacrifício daquela forma. Dá para entender? Aí ele fala: melhor obedecer do que sacrificar. Se você fizer um sacrifício sem obediência, é bom, mas o sacrifício é exigido. Nós temos que oferecer os nossos corpos como sacrifício. Sacrifício é tudo aquilo que exige algo de mim, além do normal, além aquilo que me tira do comodismo. Eu faço um jejum de 6 horas, então faço um sacrifício, faço um de 12. Eu faço um de 12, faço um sacrifício e vai para um de 24. Faça um sacrifício, mas o sacrifício sem obediência é bom. Por isso Paulo fala: ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Agora, por que Paulo fala santo e agradável? Eu tenho que oferecer o meu sacrifício, mas se não for santo, se não for em santificação, o meu sacrifício é inútil. O meu sacrifício sem santificação é uma performance religiosa. Eu vejo muitas performances religiosas. Por exemplo, eu cansei de ver, e foi motivo até certa vez de eu chamar a atenção da igreja, porque chegou um grupo com uma mania certa vez de fazer o jejum de Daniel. Eu nem gosto de chamar aquilo de jejum. Nem o próprio Daniel chama aquilo de jejum. Não está no livro de Daniel que aquilo é um jejum. Mas vamos trabalhar nesse princípio. Porque eu vou fazer um jejum de Daniel. Eu vou ficar 21 dias sem tomar Coca-Cola. Eu vou ficar 21 dias sem café. 21 dias, sei lá, sem alguma coisa. Só que ele faz o sacrifício. Amém? O sacrifício é válido? Amém, é válido. Mas sem obediência. Aí o que eu presenciava? Não estava tomando café por 21 dias, mas eu perdi a oportunidade de se reunir e falar mal da vida dos outros. Não tomava Coca-Cola, mas vivia da inveja. Não comia chocolate, mas não parava de falar palavrão. Dá para entender que uma coisa não condiz com a outra? O sacrifício tem que ser santo. Santo é puro, é separado, é sem contaminação. Quando eu vou entrar no período de santificação, eu devo fazer isso sem me contaminar, porque senão vira uma performance religiosa, senão vira uma situação que Deus está falando assim: isso aí é para mim? Não, pode parar. Senão, Deus é para o Senhor, Deus, mas eu não vou perder a oportunidade de olhar aquele site. Sabe aquele site? Pois é, eu não vou perder a oportunidade. Mas o café eu bebo. Não bebo, Senhor. Mas não, agora o chocolate. Existe uma pesquisa feita que depois de 14 dias o corpo humano se adequa a qualquer situação. Então, se você é viciado em café, depois de 14 dias o café não vai ser nada para você. Tá bom? E detalhe, tá? Para encerrar essa parte, Daniel não fez jejum de um item. Tá? Não confundam as coisas. Daniel, ele tirou da vida dele tudo aquilo que lhe dava prazer. Daniel disse que manjares ele não comeu, perfume ele não passou, tudo aquilo que lhe dava prazer ele abriu mão, por 21 dias. Então, Daniel, nada do que ele fizesse no seu dia a dia era prazeroso. Isso é um sacrifício santo e agradável. Por que agradável? Porque o sacrifício, além de ser santo, tem que agradar a Deus. Será que o seu sacrifício está agradando a Deus? Será que o seu jejum está agradando a Deus? Será que a hora que você tira para se santificar, você está agradando a Deus? Como você reage com os seus pensamentos? Com relação ao seu marido, à sua esposa? Eu não olho para a cara do meu marido, eu tenho vontade de matar ele, mas eu estou no processo de jejum. Senhor, Tu és santo. Não. Porque não é agradável a Deus. Dá para entender? É um pouco sério, mas amém? Não é agradável a Deus. Deus tem que se agradar com aquilo. Se nós formos lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que tem
uma passagem que é a famosa passagem do fogo estranho. Amém? Os filhos de Arão acendem, levam um fogo estranho até o altar do Senhor. Eles tinham que tirar o fogo de um lugar especial, mas pegaram um fogo comum e levaram. Quando eles chegam ao altar com um fogo estranho, eles caem mortos, fulminados. Mas eles estavam fazendo para Deus? Eles não eram sacerdotes? Mas aquilo não agradava a Deus. Aquilo não era santo. Depois Deus manda um recado para Arão, por intermédio de Moisés, e fala: olha, avisa, seu irmão, que aqueles que se aproximam de mim devem respeitar a minha santidade. Então, o meu sacrifício, quando Paulo fala, ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, porque nós estamos mortos, mas eu vivo de sacrifício para Deus, santo, porque eu tenho que andar em santificação, e agradável. Agradável para quem? Para Deus. Se a forma como eu vivo não serve para agradar a Deus, eu sou um falso cristão. Se aquilo que eu faço da minha vida não serve para agradar a Deus, eu sou um falso cristão. Se a forma como eu trato a minha mulher não é a forma como agrada a Deus, eu sou um falso cristão. A nós, homens, foi dada uma ordem muito importante: amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí nós vamos ver que tem situações, uma outra passagem fala: tratem bem a sua esposa para que as suas orações não sejam interrompidas. Ou seja, se eu trato mal a minha esposa, as minhas orações são interrompidas. Se eu não amo a minha esposa como Cristo amou a igreja, eu não estou oferecendo o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Da mesma forma, mulheres com seus maridos. Dá para entender? A vida de um cristão, Paulo fala assim: portanto, a partir de agora, que vocês sabem tudo isso, da justificação, da santificação, da eleição, a partir de agora, essa é a forma que vocês devem se comportar nas suas casas, com seus cônjuges, com seus maridos, com seus líderes, na igreja. Ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Agradável porque é a forma como Deus aprova. Agradável porque é aprovado por Deus. Agradável porque é aceito por Deus. Agora digam para mim, ou melhor, não digam, mas pensem: a forma como você está vivendo até hoje, até o momento em que você sentou nessa cadeira, é um sacrifício vivo, santo e agradável para Deus? A forma como você tratou seus colegas de trabalho essa semana, aquele cara que te fechou na rua, né? Tua esposa, quando fez aquilo de novo, que você sabe que ela sabe que você não gosta, mas fez, ou teu marido que tirou, deixou a toalha na cama molhada de novo, que não botou o lixo para fora quando era para colocar. Eu falho nessa parte, irmão. O peão esqueceu o lixo. A senhora deixou um bilhete desse tamanho na porta, assim, ó. E eu tenho o dom de não ver esse bilhete. E ela fala assim: Daniel, eu oro tanto para Deus que eu perco a cabeça nesse momento. Eu falo: amor, perfeito, meu amor. Continua assim. É provação. É Deus trazendo paciência para a vida dela, tratando ela. Não é eu o problema, é ela, mas tratando ela. Dá para entender? Eu estou sendo ferramenta na mão de Deus para a vida dela. É simples. Simples, irmão. Então, se continuar, amor, é porque é a propósito de Deus. Eu fico sabendo, né? Portanto, agora eu sei que depois de tudo isso que Paulo mostrou nos 11 capítulos de Romanos, a partir de agora, a minha vida tem que ser diferente. Eu tenho que oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, e é um sacrifício atrás de outro. As pessoas têm que olhar e falar: meu, você é diferente, porque eu não sei. Deixa eu contar um testemunho breve aqui. Quando eu conheci a Sandra, eu era mundano. Talvez tenha contado, eu não sei. Eu era mundano. Tá? E
como a maioria, eu acho, eu não gostava de crentes. Alguém também não gostava de crentes antes de se converter? Então, prazer. Não gostava de crentes. Esse aqui, não é pastor não. E eu conheci a Sandra. E a Sandra é um doce de pessoa. Vocês sabem, né? Não é mentira minha. E eu falava assim, aí um amigo meu falou assim, mas cara, ela é bonita, mas você sabe que ela é crente, né? Eu falei, então, ninguém é perfeito, né? Aí eu peguei e falei assim, mas quando eu falo com ela, isso aí é fácil, tá, moço? Quando eu falo com ela, eu sinto uma paz que eu não sei descrever. Então, na verdade, eu não sabia, porque a Bíblia fala que o mundo não conhece o Espírito Santo. Para eles é estranho. Para nós não. E quando eu senti a presença do Espírito Santo na vida dela, quando eu vi a paz na vida dela, eu não sabia descrever, mas ela sentia algo diferente, eu não sei o que é. Algo estranho. E aí, quando eu conversei com ela, ela falou assim: quer namorar comigo, tem que ir para a igreja. Eu falei: não vou. E aí, quando eu fui na igreja a primeira vez com ela, parece que você era um fugitivo da polícia, não é? Você está na igreja, assim, por baixo, assim, quietinho. Igual alguns aqui fazem, já fizeram. E aí o pastor falou assim: o irmão aqui que está visitando pela primeira vez, por favor, fique em pé. Eu virei para cima, botei a mão no braço dela e falei assim: se você ficar em pé, você vai embora a pé hoje. Isso aqui. Mas, irmãos, eu era aquele lá. Agora eu sou esse aqui. Agora, eu era aquele que era perdido, cego, sujo, imundo, que rolava na lama. Mas aí veio o resgate do Senhor. Aí veio a justificação. Aí veio a santificação. Aí veio aqui ele explicando sobre a eleição. E aí Paulo fala: agora, portanto, agora, Daniel, pela misericórdia de Deus, Daniel, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Dá para entender? Eu preciso oferecer constantemente. Quando eu acordar de manhã, eu falo: Senhor, hoje eu preciso oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. E quando eu vou dormir, eu falo: Senhor, eu espero ter oferecido o meu corpo como sacrifício vivo, santo, e que tenha sido agradável ao Senhor. E aí Paulo continua no capítulo, no versículo 2, e ele fala assim, ainda no versículo 1, ele termina assim: porque este é o culto racional de vocês. O culto racional. O culto racional não é sempre levado para o emocional. O culto racional é o culto com inteligência. O culto racional é aquele culto constante da presença de Deus. A minha vida tem que ser um culto a Deus. A sua vida tem que ser um culto a Deus. Você é templo do Espírito Santo. Então ofereça sempre esse culto a Deus. Que culto? Um culto racional. Um culto que Deus se agrade. Um culto santo ao Senhor. E aí Paulo entra no versículo 2 e ele fala assim: e não vos conformeis com este mundo. E aí você vai encontrar várias versões. E não tomei a forma desse mundo, e não vos amoldeis esse mundo. Entendeu? E todas elas fazem um sentido muito grande. Paulo está dizendo: olha, agora que você vai oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, você não pode tomar a forma desse mundo. O que é tomar a forma? Muita gente faz na igreja hoje em dia. Sabe? É aquela coisa assim: o que, graças a Deus, não acontece aqui. Graças a Deus mesmo não acontece aqui. Não é uma brincadeira, não acontece. Mas o que nós podemos fazer, que está acontecendo lá no mundo, que nós podemos trazer aqui para dentro para dar resultado? Sabe aquele pragmatismo religioso? O que está acontecendo lá? Então vamos fazer algo que nós estamos vendo no mundo, ou em algumas igrejas mundanas, e fazer aqui também. Aí o crente começa a tomar forma do mundo. A igreja começa a tomar forma do mundo.
nós para que nós tomássemos a forma do mundo, mas a forma dele, viver como ele quer. Ou seja, tem cristão que fala, não, porque é normal, todo mundo fala, apareceu na Globo, é super tranquilo. Não é. Eles começam a trazer um pensamento de que algo é normal, de que sexo é normal de qualquer forma, de que relacionamentos variados são normais de qualquer forma, de que ensinar algumas coisas para o seu filho é normal, que não são normais. Então Paulo fala, não tomem a forma desse mundo, não vos conformeis com esse mundo. Olha, não se conforme, ou seja, seja inconformado. Inconformado não é o sentido literal. O sentido literal é tomar forma, ser semelhante. Ou seja, Paulo está dizendo assim, você não pode ser igual ao mundo, cara. Você não pode ser inimigo do mundo. Você não pode gostar do que o mundo gosta. Porque nós temos um padrão de qualidade para alguém que é muito exigente. Lembra do que eu falei agora de pouco? É necessário que aquele que de mim se aproxime respeite a minha santidade. Quero me aproximar de Deus. E aí Deus está ligado? Não é. Não existe. O que algumas igrejas trazem sobre forma de relacionamento com Deus não existe. O que está sendo ensinado, está sendo trazido de forma sutil é que nós devemos esfriar, que nós fazemos com que a igreja esteja esfriando. O temor está acabando. Ora, quem é crente aqui há 10, 20 anos e tem pai e mãe crente, sabe como é que era a igreja antigamente. Eles eram errados porque eles tinham mais temor? Ou somos nós que somos esquisitos? Não é? Porque aparece um grupo e fala, não, porque a parede é preta. Não, eu me lembro de pessoas há 12, 15 anos atrás, começaram a surgir as Bíblias de capa cor-de-rosa, capa marrom, que a Bíblia antigamente era só capa preta, né? E aí começou a aparecer umas Bíblias de capa cor-de-rosa, umas Bíblias de capa marrom, e aí um grupo se levantou e falou assim, já se viu? Isso não é de Deus? Porque a capa tem que ser preta. Agora já se viu? A parede é preta. Tipo assim, a Bíblia tem que ser preta, mas a parede não pode. E aí começa a virar uma confusão, um burburinho tão grande, que a gente começa a entrar em brigas e discussões que nós não tínhamos que entrar. Porque se a parede é preta ou branca, se é barro, você tem uma lona por cima de nós e não tem mais nada nos envolvendo. Igreja é a congregação. A palavra igreja vem de eclesia, que significa um culto público de pessoas. É uma assembleia pública de pessoas. Isso é igreja. Se nós sairmos daqui e vamos fazer um culto na rua, ali é igreja. Dá para entender? Agora, nós começamos a ter uma ideia diferente de igreja. Por quê? Porque nós começamos a nos amoldar ao mundo. E nós começamos a perder a essência do que é ser igreja, do que é viver como igreja. A igreja primitiva daria qualquer coisa para ter os recursos que nós temos. Eu vejo, por exemplo, o pastor falar assim, como foi agora, olha pessoal, vamos nesse encontro no domingo, vai ser legal. Parece que está pedindo um favor. Parece que está pedindo um favor. Daqui a pouco vai ter que se humilhar, por favor. Queremos preparar algo para vocês, para nos reunirmos como igreja. Por favor, se reúnam conosco. Gente, nós não podemos perder essa essência de igreja, de congregação, essa essência congregacional, de estarmos juntos. E isso é ser igreja. Agora, entra muito, sai calado, não se mistura, não fala com ninguém, não se envolve em nada da igreja. É o padrão da igreja ou é o padrão do mundo isso? Qual é o padrão de igreja que nós temos que ter? Qual é a comunhão que nós temos que ter como igreja? Por que não temos? Não se amoldem ao mundo. E aí nós somos chamados para ser sal e luz. Amém? Sal para dar sabor. Mas nós não estamos dando sabor ao mundo. Porque nós estamos pegando o sabor do mundo. O mundo está dando sabor para a igreja. O mundo está dando sabor para pastores, para líderes, porque o foco dessas pessoas é agradar pessoas.
agradamos vocês ou agradamos a Deus. E nossos corpos têm que ser oferecidos como sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Então, quando subimos aqui e temos que falar algo duro, é para a glória de Deus, é para que o nome dele seja engrandecido, é para que a gente cresça como igreja, é para que haja mudança, transformação, conversão, santificação, porque é o que a igreja precisa, irmãos. Se não voltarmos à origem, nós vamos começar a viver o mundo. E aí ninguém liga mais para oração, ninguém liga mais para orar, ninguém liga mais para jejuar, ninguém liga mais para cultuar. A pessoa entra na igreja e começa a ir embora. Nossa, eu cantou 4 músicas no louvor hoje. Que absurdo que é isso. Nossa, a palavra durou 10 minutos a mais. Chega 8h30, começa para trás. Começa lá para trás. Irmãos, é esse o sacrifício vivo, santo e agradável? Dá uma preguiça de ir na igreja hoje. É um sacrifício vivo, santo e agradável. Não tomem a forma desse mundo, mas transformem pela renovação da vossa mente. Como é que eu renovo a minha mente? Olha só, eu tenho que ser transformado. Essa palavra transformação, ela vem de metamorfose. É uma mudança interior, é uma mudança completa, é uma mudança de dentro para fora. Eu preciso ser mudado. E se você começar a pensar quem era você no dia da sua conversão e quem é você agora, você vai perceber que teve uma mudança muito grande. Pode ser que no meio do caminho você começou a ouvir aí Ed René, começou a ouvir aí aquele outro que era presbiteriano, sabe, né? Velho cabeludo, Caio Fábio. E aí você começou a pegar um caminho esquisito. Eu vou dizer, é fogo estranho. Tá? É fogo estranho. Mas, queridos, como que eu sou transformado pela renovação da minha mente? Culto, palavra, oração, escola bíblica. A maior dor nossa hoje, como pastores aqui, é saber que vem meia dúzia de pessoas na oração na terça-feira e meia dúzia de pessoas na escola bíblica na quinta-feira. E aí o pastorzão prepara uma aula para dar aqui para meia dúzia, que são os únicos preocupados em transformar sua mente, em ter uma coisa diferente. Porque você pega uma escola bíblica de uma igreja há 20 anos atrás, ela lotada. O que aconteceu? Fomos nós ou foram? O que aconteceu? Dá para entender? Eu estou oferecendo o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, mas eu não quero nem aprender a palavra de Deus. Eu vou dar uma dica para vocês de estudo rápido, tá bom? Rápido. Olha só, é rápido, não é algo que você vai falar assim, não, eu vou usar só isso na minha vida. Mas eu estou refletindo assim, estou andando assim, e eu começo a pensar num assunto. Teve um assunto que ficou no meu coração assim por semanas, que é aquilo que eu falei aqui sobre Pedro dizer que não tem nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. E aí, para eu não esquecer e já ter um esboço para refletir sobre aquilo, vou abrir o meu chat GPT. O meu chat GPT é crente. Eu chamo ele de varão. Pode lá, acessar, vai estar lá. Ele me chama de varão, eu chamo de varão. Aí eu falo assim, varão, estou com um pensamento aqui assim, cara. E aí eu falei assim, Pedro não tinha nada, só tinha Cristo. Cara, me dá alguma coisa sobre isso. Ele falou assim, varão, que profundo isso, ele fala. Toma, aí ele manda, eu já salvo aquilo ali. Aí quando eu chego em casa, eu já pego a Bíblia, eu já pego aquilo ali, já pego o material, e aí eu estudo em cima daquilo. E com tudo isso, eu ainda tenho a minha leitura bíblica. Dá para entender? E aí, eu me aprofundo naquilo ali. Aquele pensamento, aquela reflexão, junto com livros, junto com estudos, fazem de mim uma pessoa melhor a cada dia. Porque transformando a minha mente, a renovação da minha mente, eu vou sendo renovado, eu vou aprendendo, eu vou tendo uma nova direção, para que eu possa ser mais íntimo de Deus. E a igreja não pode perder a essência. Isso não permite que eu possa não orar, não participar de uma escola bíblica, de uma oração, porque a igreja precisa se reunir com
subindo Pedro e João no templo, a hora da oração. Não era o dia da oração, era a hora. Sabe o que isso quer dizer? Todo dia eles oravam, todo dia eles subiam para orar. E aí, nossa, já passou uma semana, né? Já é terça-feira. Vai ter que ir na igreja hoje de novo. Vou ter que ir na igreja hoje de novo para orar. Vou ter que ir na igreja hoje para a escola bíblica, no Bíblia Plus. Agora fala, é agradável a Deus? Consegue entender? Pela renovação da vossa mente. Agora percebam, tudo isso que eu falei, tudo isso, vou voltar no começo da explanada do versículo. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, não tomem a forma desse mundo, não se amoldem desse mundo, mas deixem Deus, que Deus os transforme pela renovação da nossa mente. E olha como ele fecha. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora diga uma coisa para mim. Quem aqui quer provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quem quer? Se você quer desfrutar da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus, sabe o que você precisa fazer? Tudo isso eu estou falando há 40 minutos. Você só precisa, pela misericórdia de Deus, oferecer o seu corpo como sacrifício vivo. E aí, oferecendo como sacrifício vivo, tem que se lembrar que ele tem que ser santo e agradável a Deus. E aí, fazendo isso, você não pode tomar os padrões desse mundo, ou seja, tudo aquilo que é do mundo, que está na sua vida, tudo aquilo que para os outros é normal, não quer dizer que é normal para você, não quer dizer que é normal para mim. Tudo isso tem que ser deixado de lado. Irmãos, sejam radicais nesse ponto. É agradável a Deus? Sim, amém. Não, tchau. Tchau da minha vida, tchau da minha casa, tchau da vida dos meus filhos. Porque se não é agradável a Deus, não me interessa. Dá para entender? Quando Daniel foi levado cativo, e aí o rei falou assim: olha, separe alguns dos nobres que fazem parte da corte do rei Ezequias, né, que veio de Israel, de Judá, separe alguns jovens entre eles, que sejam de boa aparência, perfeitos, sem nenhum defeito, que sejam inteligentes, separe para que eles possam servir na mesa do rei. E aí o rei fala assim: olha, por 3 anos eles vão aprender a nossa língua e as nossas maneiras, e deem a eles a comida que sai da mesa do rei. E aí Daniel fala o quê? Olha, é o seguinte, eu não quero me aceitar, eu não quero me contaminar com aquilo que é mundano. Daniel fala isso. Percebam, Daniel era um escravo. Daniel não era um filho de papai mais. Daniel era um escravo que estava ali para servir. E ele diz assim: não quero me contaminar. Não quero. Não vai entrar na minha boca o que me contamina. Não vai entrar na minha vida o que me contamina. Porque eu quero servir a Deus. É isso que Daniel fala. E é isso que nós temos que fazer. Vai me contaminar. Não é agradável. Não é agradável a Deus. Tchau da minha vida. E aí diz que os amigos de Daniel fazem a mesma coisa. Sabe o que é triste nesse texto? É que não eram só eles, não foram só esses 4 chamados do povo de Judá. Tinham outros. E os outros permitiram se contaminar com as iguarias do rei, sacrificada para ídolos, com as coisas do mundo, porque eles estavam em outro lugar. E aí, preciso me misturar com a galera. Você não precisa se misturar com a galera. Você é servo de Deus, filha de Deus. Serve a Deus, vive para Deus, para agradar a Deus. Por isso a sua vida é um sacrifício vivo, santo e agradável para Deus. E quando você começar a fazer tudo isso, só aí você vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ah, não, eu já sinto. Não, você não sente. Você vive uma ilusão e acha que sente, mas não sente. Mas quando você abrir mão de tudo isso
Quando você entender que o teu corpo é templo do Espírito Santo e que tem que ser entregue para Ele como um sacrifício diário, constante, santo e agradável, e a sua mente começar a transformar, e você começar a entender por que é que eu estou fazendo, por que é que eu vivi isso, agora tem que viver diferente. Olha a transformação da mente. Aí Deus vai te dar, te fazer conhecer a boa, perfeita e agradável. Esse culto sim é um chamado para o arrependimento. Esse culto sim é um chamado para a transformação. Pastor, não gostei, eu não ligo. Tá bom? Não ligo. Porque eu estou aqui para agradar a Deus. Entendeu? E podia estar trazendo outra coisa, podia trazer uma mensagem feliz, bacana, mas foi aquilo que Deus me deu, então eu fiquei a tarde inteira recebendo isso no quarto. Eu só recebi aqui por 50 minutos. Então, o nosso corpo tem que ser entregue. Esse culto é para mim, irmãos, também. Porque nós começamos a nos acomodar. Nós começamos a baixar a guarda. Nós começamos a guardar a espada. Nós começamos a ter um pensamento que não é para ter. Nós começamos a perder a essência congregacional. Está para entender? Temos que voltar às raízes. E temos que oferecer para Deus aquilo que o agrada. E o meu desejo, do fundo do coração, é que haja um despertar, um arrependimento nosso, meu, seu, cada um aqui. E que a partir de agora, nós lutemos para que os nossos corpos sejam entregues como sacrifício vivo, santo e para Deus. Para que você arranque da tua vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Para que você abra a mão daquilo que é mundano. Para que você abra a mão daquilo que é impuro. E viva a santidade, a santificação. Viva como igreja de Jesus Cristo. Creio nisso, queridos? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Diga assim: olha, eu quero ser transformado para viver a vontade de Deus, e não a minha. Me entregar para Deus. Irmãos, eu sei os caminhos que eu tive até aqui. Eu sei por onde andei, o que falei, o que pensei. Eu sei o quanto eu flertei com o pecado. Pequei, errei. Mas eu quero mudar. E eu chamo você para isso também. Para que haja essa mudança, para que haja esse arrependimento, para que haja essa transformação, para que hoje os seus corpos sejam oferecidos como sacrifício vivo, santo e agradável, para que haja realmente lamento e choro, para que nós possamos buscar a Deus. Abra no teu coração nessa noite, confesse seus pecados, falem, clamem, desejem, ofereçam aqui agora os seus corpos como sacrifício vivo a Deus. Santo, eterno e soberano Deus, a tua igreja ouviu a tua mensagem, Senhor. E Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque flertamos com o mundo, erramos, Senhor. Perdoa porque muitas vezes nós caímos na tentação mundana, trazendo moldes mundanos para a nossa vida, Senhor. E nós não queremos isso, Pai. Nós queremos servir a Ti. Nós queremos viver para Ti, por isso perdoa-nos, por isso lava-nos dos nossos pecados em nome de Jesus. A tua igreja confessa a Ti os pecados dessa noite, Senhor, para que o Senhor venha nos lavar, para que o Senhor venha nos transformar, Senhor, e oferecermos essa noite os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Senhor, nos purifica, Senhor, nos santifica, Senhor, nos lava com teu sangue, que possamos sair daqui com vestes limpas, Senhor, vestes novas, com sandálias em nossos pés, Senhor, em nome de Jesus. Venha operar na vida de cada um, venha Espírito Santo, derrame sobre a tua igreja, que possamos, em nome de Jesus, viver como igreja congregacional, vivendo e servindo e agradando
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Crê nisso, igreja? Aplaude o Senhor, dá glória a Deus. Graças a Deus. Levante suas mãos, vamos estar na aliança apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os dias da sua vida. Amém. Deus abençoe, boa semana em nome de Jesus.